O candidato à prefeitura da capital, Pablo Marçal, registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e injúria contra o adversário, José Luiz da Atena, do PSDB. No debate de ontem na TV Cultura, Marçal citou uma denúncia de assédio sexual contra da Atena e sugeriu que o oponente desistisse de tentar o cargo de prefeito da cidade. Da Atena rebateu as falas de Marçal e, em seguida, agrediu o candidato do PRTB com uma cadeirada. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem, da Atena? Não! Nossos comerciais. José Luiz da Atena e Pablo Marçal terão um novo encontro nesta terça-feira, menos de 48 horas depois da confusão. O PSDBista e o candidato do PRTB confirmaram presença no debate do portal UOL e da Rede TV nesta terça-feira. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Amanhã tem mais debate aí agora na Rede TV, mas falando sobre ontem... A luta continua, isso? Pelo visto, né? Não sei que eles vão ter que ficar mais afastados. Estou me referindo à luta pela cidade, por uma cidade melhor. Mas ontem eu assisti o debate ao vivo, quando presenciei aí, como milhares de paulistanos que acompanhavam o debate, essa cena lamentável, né, de violência durante esse debate. Aí fica essa discussão depois, né, Piotto? Quem ganhou agora com capital político em relação a essa confusão, essa agressão que ocorreu no debate de ontem? Pablo Marçal, José Luiz da Atena, e aqui até gostaria de trazer que saiu hoje um dado que o da Atena ganhou 40 mil novos seguidores nas redes sociais depois do episódio de ontem, sim, segundo o levantamento da consultoria digital Bytes. Já Pablo Marçal ganhou 400 mil novos seguidores, ou seja, 10 vezes mais do que José Luiz da Atena nas suas redes sociais depois da confusão de ontem. Piotto. Seguidor do quê? Da baixaria ou do candidato? Porque pode ser qualquer uma das coisas. Seguidor de internet pode ser qualquer coisa, inclusive robô. Vamos lá. Vamos deixar claro, porque precisa acabar com esse mundo de saber quem é bom ou ruim de acordo com o tanto de seguidores. O mundo chegou até aqui sem esse tipo de coisa, mas vamos seguir. Paula, boa noite Augusto, boa noite Silvio, Ana querida, todos vocês que nos acompanham. Bom, primeiramente, óbvio que a agressão tem que ser questionada, tem que ser lamentada e, claro, é um absurdo. Nós estamos falando de um debate e poderia ser lá da minha cidade, mas eu estou falando da maior cidade da América do Sul, da força motriz deste país desde quando São Paulo é São Paulo. Então, convenhamos que a gente precisa levar isso em conta. Essa discussão agora sobre quem levou vantagem, eu só queria dizer que o eleitor é muito mais sábio do que provavelmente essas duas campanhas pensam. Óbvio que estavam querendo chamar a atenção, ambos, me parece, claramente. Fazendo aqui uma análise política muito franca, eu tenho um candidato que, segundo as pesquisas, eu vou tomar pelo valor de face das pesquisas, estava neste momento estabilizado, não subia mais, subiu bastante de quando se apresentou o candidato, de 7 para 20, ou seja, é um avanço significativo, e um outro candidato que sim vinha com o histórico de alguém famoso da televisão, mas que não decolava e está perdendo, inclusive, aderência nessa campanha dele. De um partido que também já perde aderência no cenário político, não somente local como nacional, que no caso é o PSDB. Se perguntam, obviamente, os grandes fundadores do PSDB o que o da Atena pode ser como cabeça de chapa de uma prefeitura para candidatura a uma prefeitura como São Paulo. Enfim, história é história, vamos julgar só o presente neste momento. Ambos estavam procurando alguma coisa. Não posso dizer que foram intencionados a isso, mas parece que ambos queriam alguma coisa para chamar a atenção. Agora, o eleitor está vendo tudo o que está acontecendo, antes, durante e vai ver agora o que vai acontecer também. Esse eleitor está realmente preocupado em resolver os problemas da cidade, porque ele mora na cidade. Se um dos dois acha que isso vai trazer algum dividendo, porque isso vai mostrar que eu sou melhor do que os outros, para o eleitor de São Paulo, que já sofreu em administrações como, por exemplo, de Fernando Haddad, do Pita, da Marta Suplicy, que abandonou a cidade no meio da enchente, foi ao Scala de Milão assistir um espetáculo e naquele momento Paulo Maluf, que também já tinha sido prefeito, chegou a dizer o seguinte:
as obras de Paulo Maluf custam caro, mas não enche d'água. Me lembro até hoje dessa frase, para você ter uma ideia, porque a cidade estava debaixo d'água naquele momento. Ressuscitou, inclusive, Paulo Maluf para o debate político, a ausência de Marta Suplicy naquele momento. Quem sofreu com Erundina, lá nos anos 80 ainda, né, no século passado, para lembrar de um problema ainda mais sério. Ou seja, para quem sofreu com tudo isso, está querendo alguém que venha com propostas interessantes. Claro que entender o passado do candidato é importante, a competência dele, ou seja, a história dele. Mas precisa saber o que ele tem a oferecer também, além do histórico. Ficou-se muito tempo nesse rame-rame disso e daquilo, e claro, chegou no momento em que extrapolou para essas cenas lamentáveis que nós vimos. Deixa eu passar para o Silvio, porque o cenário aqui em São Paulo, Silvio, está muito disputado. Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal ficam ali disputando a liderança nas pesquisas. Toda semana sai pesquisa nova e os três ficam ali flutuando, disputando praticamente um empate técnico. Com essa situação vexaminosa, a gente pode dizer, né, que nós assistimos na noite de ontem, quem ganha, quem perde, ainda está cedo, saíram pesquisas, mas claro, as pesquisas foram realizadas alguns dias antes, então ainda não tem impacto o debate de hoje, a gente vai acompanhar isso nos próximos dias, mas como é que você avalia isso para os candidatos, Silvio? Paula, o Datena não será prefeito da cidade de São Paulo. Isso é evidente e isso está cada vez mais claro, porque um sujeito que pega uma cadeira e agride o outro diante de um debate, aliás, podia estar em qualquer lugar. Ele não tem condições de ser prefeito de cidade nenhuma no planeta, nenhuma. Goste dele como apresentador de televisão ou não, isso é outro ofício, é outro problema. Como político é péssimo. Aliás, ele tentou concorrer a vários cargos, ele desiste, não sei nem se não vai desistir ainda da prefeitura da cidade de São Paulo. Foi filiado a uma dezena de partidos, é uma figura que não tem condições emocionais de ser prefeito de 9 milhões de eleitores. Nós estamos falando de uma cidade que é um país. Se você olhar o PIB, você tem o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e a cidade de São Paulo. São Paulo seria o equivalente a um quarto estado. Nós temos aqui, como o Piotr disse, o centro financeiro do país e uma agenda muito importante e cada vez mais urgente. A agenda de combate à cracolândia, ao crack, a agenda de combate ao furto, não é só celular. São Paulo precisa de segurança. E segurança não remete só ao governo do estado e à polícia militar, mas à Guarda Civil Metropolitana, a uma zeladoria muito mais consistente. São Paulo tem problemas com saúde, tem déficit na área de educação. São Paulo tem uma série de questões. É como administrar um pequeno estado, ou eu ia dizer, um pequeno país, um estado. Não dá para um sujeito com essas condições emocionais governar São Paulo. O que ele vai fazer quando ele tiver um embate, por exemplo, para aprovar o orçamento da cidade? Ele vai bater nos vereadores? É isso que ele vai fazer? Ou quando ele tiver uma audiência pública? As franjas leste e sul da cidade têm 3 milhões de eleitores cada uma. Nós estamos falando de um eleitorado maior do que o Rio de Janeiro, de partes do Rio de Janeiro. Então, eu acho que o Datena já está muito claro que ele está fora desse contexto. Em relação ao Marçal, ao Nunes, eu ainda acredito que eles vão brigar por um lugar nessa prefeitura de São Paulo. O Guilherme Boulos, ou ele não vai para o segundo turno, ou ele vai perder até lá, porque São Paulo não quer entregar algo deste tamanho na mão de alguém que invade propriedades ou estimula a invasão de propriedades, que tem foto ao lado de apoiador de terroristas, ou que absolveu o Janones, só para parar aqui, ó, na segunda página.